Olá, aqui é Alexandre Castro, vou fazer um vídeo bem rápido falando da importância de identificar níveis de consolidação onde ocorrem as acumulações ou distribuições. Para quem não sabe o que é uma acumulação e distribuição, oriento que procure no vídeo no YouTube, na própria Unitrader, onde eu tenho vídeos mais completos lá explicando toda a questão do que é uma acumulação e uma distribuição, como que o mercado faz esses níveis e por que e quem faz esses níveis. Mas vamos lá. Níveis de consolidação onde vai ocorrer as regiões, principalmente regiões de reversões de mercado. Tá? Então o mercado vem caindo, ocorre uma consolidação, isso na verdade é uma possível acumulação em que o preço faz um giro. E quando nós temos um preço em uma região já normalmente com preço bem esticado, uma consolidação, uma grande probabilidade de ser uma distribuição, ou seja, o preço vai girar movimento contrário. Se ele vem subindo, ele vai cair. Perfeito? Então, esse é um princípio básico. Por que que ocorrem esses giros de mercado? Normalmente onde os grandes players eles entram, né? Os grandes eles querem comprar barato e vender caro. E essas regiões de acumulação e distribuição, num primeiro momento, para quem está iniciando no mercado, tem uma certa dificuldade de identificar, porque essas regiões, e principalmente no gráfico do intraday, acabam se tornando regiões importantes de suporte ou resistência, níveis de decisão do preço, se o preço vai subir ou vai cair ou pode se manter lateralizado naquele dia. Então eu estou utilizando aqui uma ferramenta bem conhecida que é o Market Profile. É uma ferramenta que ela analisa o preço com base no tempo e gera um volume, tá? Vai gerar um histograma de forma horizontal. Esse volume normalmente acaba se acentuando em regiões em que ocorreram uma maior concentração do preço. Tá? Então, neste dia, nós podemos ver que o maior pico foi neste nível. Aqui nós podemos observar que o preço ficou parado durante um tempo e ocorreu uma consolidação. Aqui nós tivemos uma reacumulação, né? O preço acumulou e quando ele para novamente para fazer um respiro, uma reacumulação, tornando-se nesse nível uma região importante de suporte neste caso. O preço subiu, então ocorreu uma acumulação, uma reacumulação, o preço acabou subindo, no outro dia o mercado abriu com gap de baixo e olha só que interessante, ele foi testar exatamente esta região de consolidação do dia anterior. O que o preço fez? Novamente ele parou nesse nível, então nós sabemos que aqui era uma região importante ou de defesa por parte dos compradores que conseguiram jogar o preço para cima, ou os vendedores conseguiram vencer esse nível e jogou o preço para baixo. De qualquer forma, agora nós temos uma região já de 2 dias, no mesmo nível de preço, que se tornou importantíssimo, tá? Para um possível teste. E no terceiro dia, o dia de hoje, olha só o que o mercado fez. Ele abriu, foi lá, testou, fez uma nova tentativa, um topo duplo e respeitou essa região de acumulação de 2 dias anteriores. Um dia foi uma de consolidação, um dia foi uma reacumulação, depois uma redistribuição e o mercado se tornou aqui uma parede, né? Um muro importante aqui em que o preço testou e não conseguiu romper, gerando oportunidade na ponta vendedora. Este ativo é o mini dólar do mercado futuro. Vamos colocar aqui o mini índice para analisar também dentro dos parâmetros. Vamos lá, carregou então o mini índice na nossa plataforma com o BRA50, é o mesmo ativo que nós operamos aqui na B3. Mini índice, temos aqui no dia 18 de junho agora, o mercado consolidou, fez uma forte consolidação, deixando esta região aqui como uma região importante. O mercado, ele nesse dia praticamente ele não tomou um rumo, né, uma tendência,
acabou fechando aqui praticamente nessa região de consolidação. No outro dia, o que o mercado fez? Ele acabou abrindo, não chegou a tocar, mas aqui era uma região importante, né, com base no dia anterior de suporte. O mercado chegou próximo aí, fez um fundo duplo e reagiu. E aí novamente nós tivemos no dia 21, essa linha amarela aqui acaba sendo a região do dia do intraday com maior volume. Tá? E aí o que aconteceu? O mercado deixou este nível, abriu no dia de hoje, abaixo desta região importante de consolidação, sinalizando que seria uma distribuição do mercado, um giro do preço, e o mercado caiu. E até onde o mercado caiu, pessoal? A gente pegar aqui o nível de consolidação, foi testar, já que ele rompeu, né, abriu já abaixo aqui, tinha praticamente, ficava falando um espaço livre, né, um terreno livre para fazer o que ele queria, e o suporte importante estava lá nesse nível, e foi exatamente, olha só que interessante, exatamente fazer o teste nessa região de suporte de 2 dias anteriores, onde houve uma intensidade, né, significativa por parte do preço. Houve aqui uma força compradora, é bem visível no gráfico, então aqui foi uma região de acumulação, onde o preço, né, acumulou e depois explodiu, e ele foi testar esta região, e aqui uma nova oportunidade por parte dos compradores. Agora montando até uma estrutura harmônica, mas o recado que eu queria deixar, a importância então de identificar. Muitas pessoas depois com o tempo não tem a necessidade de plotar um indicador com Market Profile, às vezes com o intuito, eu mesmo acabo não utilizando para não poluir o gráfico, mas com o tempo, com a experiência, você acaba identificando, tá, as principais regiões, tá, de forma visual no gráfico, né, sem ter que desenhar ou pintar para não poluir. Às vezes, né, eu particularmente eu não gosto, que acaba dificultando um pouco a leitura do preço, mas para quem está começando eu indico então a utilização às vezes de alguma ferramenta, como exemplo o Market Profile, para sinalizar essas regiões de consolidação que são importantes, como nós acabamos de ver aí, para sinalizar esses níveis de suporte e resistência com base na acumulação e distribuição. Ok? Espero que tenha gostado do vídeo. Compartilhe com pessoas que também gostam do mercado financeiro e buscam alta performance no mercado. Forte abraço e até o próximo vídeo.